Glória a Jesus. Nós vamos trabalhar, né, irmãos? Pega a sua Bíblia na mão. Nós vamos ler um texto, Palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 2. Nós vamos ganhar tempo aqui, nós vamos orar um pouquinho para que Deus possa abençoar você. Eu quero me submeter aqui ao Espírito Santo de Deus. Deus sabe a dependência que eu tenho, para que Ele me use para te abençoar. Deus tenha misericórdia da minha vida, e que a graça do Senhor seja abundante sobre mim, para não falar nada de mim mesmo, mas que o Espírito de Deus possa nos conduzir nessa noite, para que você saia daqui abençoado de forma sobrenatural. Eu vou ler no capítulo 2 de Evangelho segundo São João, do verso 1 até o verso 11. Antes da gente orar, disse assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não é chegada. Sua mãe disse aos serviçais: faça tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 litros e 120 litros de água. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levai um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior então é servido. Mas você guardou o melhor até agora. E este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelando assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, irmãos? Eu queria que nós orássemos um pouquinho agora, para nós fazer uma introdução aqui em nome de Jesus. Pai querido e santo, estamos na tua presença nesta noite. Uma responsabilidade muito grande no nosso coração, pregar essa palavra. Senhor, te pedimos que nesta hora o teu Espírito Santo, ele tome controle da minha vida, traga à minha memória aquilo que estudei, aquilo que pesquisei, que não seja apenas o conhecimento daquilo que vou falar, mas que a unção do Senhor seja presente. Que a unção do Senhor desça sobre este lugar de forma sobrenatural, sobre cada pastor, sobre cada pastora, sobre cada pessoa que está participando desta convenção. Espírito Santo, entrega a minha vida a Ti, em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Pode sentar aí no seu lugar. Eu quero ver se eu consigo transmitir o que Deus colocou no meu coração nesse período. Eu penso que todos vocês já ouviram 2 frases interessantes. Uma delas é um consolo que as pessoas sempre fazem com outras, dizendo assim: olha, Deus sabe o que faz. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus sabe o que faz. A outra palavra que nós sempre usamos às vezes é a seguinte: Jesus é a resposta. Jesus é a resposta.
Eu sou fascinado pela cultura judaica. Desde quando eu comecei a estudar sobre os judeus, eu tive melhor compreensão da minha Bíblia. O Novo Testamento ele foi escrito numa perspectiva judaica, hebraica, e depois transcrito para o grego. Ele não pode ser um livro de perspectiva grega, senão entraria aqui assuntos de filosofias. Então eu compreendo o que eu quero participar com você hoje, com base naquilo que eu estudei, com base nesta palavra que eu quero hoje comunicar com você. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você o seguinte, irmãos: essa questão de Deus sabe o que faz, é tão interessante você ter essa consciência plena, que Satanás, ele ainda não mudou a sua maneira de agir, o diabo ainda não mudou a sua estratégia, ele tem uma estratégia de usar a própria palavra de Deus contra o próprio Deus. Quando lá no jardim do Éden, Deus deu um único mandamento àquele casal, ele disse: todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente, porém desta árvore, o dia que vocês comerem dela, certamente vocês morrerão. Satanás ouviu isso, e Satanás então começou a trabalhar um projeto de pegar Deus na sua própria palavra. Então Satanás entrou na história, pegando aquilo que Deus mais odiava e colocando dentro daquilo que Deus mais amava, e colocando Deus, entre aspas, numa sinuca de bico. Se ele defender o que ele mais ama, estará defendendo o que ele mais odeia. Se ele matar o que mais odeia, vai matar o que mais ama junto. Então peguei o eterno nas suas próprias palavras. Agora é só maquinar um projeto de fazer com que este casal coma desse fruto, e Deus então terá que matá-los, porque ele não volta. Eu o conheço, ele não volta atrás. Assim era o plano, era a trampa que o diabo tinha lá no jardim do Éden. E quando isso acontece, a primeira manifestação de tipo de Jesus, quando aquele casal, eles percebem que estão nus, eles criam uma malícia sobre o outro. É fácil saber que uma pessoa está no pecado quando ela começa a observar demais o erro do outro e não o dela. Eles sempre viram nus e nunca repararam um ao outro que estava nu. Mas o dia que o pecado entrou, eles começaram a dizer: você está nu, e você também está. E começaram então a ter a consequência do pecado. Deus tomou esse casal e levou no determinado lugar, e pegou um cordeiro inocente e sacrificou aquele cordeiro, tirou a pele daquele cordeiro, e ali surge a primeira resposta do tipo de Cristo. Todo e qualquer tipo de tramóia que o diabo faz contra mim e contra você, às vezes usando a própria palavra de Deus, Jesus é a resposta. Jesus Cristo é a resposta. Então Deus traz e sacrifica aquele animal, pega a pele daquele animal inocente e veste Adão e Eva, e eles ficam em condições de relacionar e receber o juízo de Deus e continuar vivos. Nós observamos que isso não mudou. Satanás continua hoje agindo desta mesma maneira. Ele agiu com Jesus, querendo que Jesus praticasse a palavra de Deus, para que ela mesma gerasse algo contra ele. Eu fico pensando, irmãos, Satanás não tem poder de nos destruir, porque Deus determinou um limite até onde ele chega. Então por que Satanás ainda destrói alguém? É porque Satanás consegue usar o próprio poder dessa pessoa para auto se destruir. Se você observar as palavras de Jesus,
ele sempre nos deixa tranquilo contra Satanás. Ele diz: pisará serpentes, escorpiões e nada, absolutamente nada, nenhum poder do mal vos causará dano algum. Significa que aquilo que aconteceu com Jó também acontece conosco. Satanás não vai 1 milímetro a mais, além daquilo que Deus determina, além daquilo que Deus permite na minha vida e na sua vida. Agora, se eu cair na dele, ele vai usar o meu próprio poder para me destruir. Ele vai usar a má interpretação da palavra de Deus para me destruir. Mas o que isso tem a ver com a mensagem que eu quero pregar nesse texto que eu li? Eu quero que você segure essa palavra: Jesus é a resposta. Nós temos que pregar, irmãos, para o nosso povo, de um modo geral, não um entretenimento bíblico que não muda ninguém, simplesmente satisfaz o seu ego. Nós temos que pregar que Jesus Cristo, Ele é aquele que transforma nossas vidas pelo poder de Deus. E que todo o problema do povo que vem até nós, aquele povo que vem enrolado, aquele povo que vem com problemas terríveis, nós temos uma convicção plena que Deus sabe o que faz. Satanás pensa que ele já enrolou aquela pessoa, que não tem mais problema nenhum, não tem mais como solução, não tem mais como solucionar o problema. Mas nós sempre vamos entender que Jesus Cristo é a resposta de Deus para todos os problemas, para todos os tipos de problemas que existem na face dessa terra. Jesus é a resposta. Eu queria hoje fazer uma narrativa primeiramente sobre esse texto que nós lemos, onde Jesus começou os seus sinais. Em primeiro lugar, eu queria que você entendesse como é que eram os casamentos no cristianismo primitivo. Era uma coisa extraordinária. Eles sempre obedeciam aquilo que Salomão fez em Cantares, no capítulo 3, do verso 6 ao verso 11. O casamento, ele era realizado durante uma semana. Era a chamada semana de núpcia. Se você ler Gênesis 29 e 27, você vai perceber que na noite de lua de mel, ainda dentro do casamento, é que Jacó descobre que não era Raquel. E quando ele diz: essa não é a mulher que eu trabalhei por ela, o sogro disse assim: quando terminar a semana de núpcia, eu te darei a outra. Então o casamento, ele começava, vamos supor, num domingo e só terminava no outro. E era muito interessante. O noivo se preparava muito bem, era feito num lugar bem aberto, e um corredor enorme era levantado. Ficavam 30 valentes de um lado e 30 valentes do outro. E o noivo entrava numa carruagem bonita dentro desse corredor. E de repente, num lugar alto e bonito, o arauto gritava: eis o noivo! E de repente aparecia assim de um lado a mamãe e o papai trazendo a noiva. E eles se encontravam, recebiam naquele primeiro dia a bênção da primeira cerimônia. E ali havia uma festa programada para 7 dias. Os convidados, as mulheres, elas faziam coreografias para a noiva. No primeiro dia, o noivo sentava com seus amigos e iam decifrar enigmas. Juízes 14, verso 12, fala sobre isso. E ali então, depois da realização do casamento, depois da cerimônia, o noivo e a noiva era conduzido a um leito preparado para a sua noite de lua de mel. Tudo nos 7 dias. E quando eles iam para a lua de mel, havia um aposento especial para os dois. No dia seguinte, isso já no segundo dia, depois da lua de mel daquela noite, o casal voltava para a festa. E no primeiro dia, no entardecer do primeiro dia, quando o noivo e a noiva foram para a lua de mel, o vinho acabou. E a celebração maior seria quando o noivo e a noiva voltassem da sua lua de mel para a festa. O noivo era recebido pelos amigos numa festa muito grande. A noiva era conduzida até os aposentos da sua mãe
para uma prática que está em Deuteronômio 22:17. Ela tinha que levar o lençol manchado de sangue e dar de presente para a mãe. E a mãe guardava esse lençol. Caso o marido entrasse e dissesse que a moça não era virgem, esse lençol era apresentado à justiça para que esse homem pagasse uma multa muito grande e, se não pagasse, fosse apedrejado. E agora eu quero que vocês me acompanhem. Nesse primeiro dia, todos beberam tanto e que o vinho acabou. A celebração maior seria no outro dia, meio-dia. E a mãe de Jesus então chega para Jesus e diz assim: meu filho, esse pessoal que nos convidou, gente boa esse pessoal, e acabou o vinho. Eu queria falar um pouquinho sobre a mãe de Jesus aqui. Nós entendemos que esta mulher escolhida para trazer o Messias, ela tinha algo muito especial. Ela não é nossa intercessora, ela não é nossa salvadora, mas ela tinha uma comunhão muito grande com Jesus. Ela sabia que Jesus podia resolver aquele problema, porque naqueles 18 anos que nós não conhecemos Jesus, apenas sabemos que ele era filho de um carpinteiro e que praticava carpintaria. Essa mulher sabia algo mais. Ela sabia de alguma coisa que nós não sabíamos. E ela então chega para Jesus e diz: filho, acabou o vinho. E ele disse: porque não chegou a minha hora. Jesus não tinha planejado começar o seu ministério neste lugar. Talvez ele planejou começar de outra maneira. E ali não havia um canceroso, não havia um morto para ser ressuscitado. Havia um problema de relacionamento, porque as pessoas que tinham bebido muito vinho, eles estavam querendo mais vinho e não tinha, naquele grande casamento. E agora entra algo aqui interessante. Jesus simplesmente diz que tenho eu a ver com isso, né? Não chegou a minha hora. Mas mesmo assim Maria diz assim: olha, aqui que está o segredo. Faça tudo que ele mandar. Faça tudo o que ele mandar. Então chega os serviçais perto de Jesus e diz: olha, sua mãe disse que é para a gente fazer o que o senhor mandar. E ele então dá uma tarefa dura. O pastor Walsh esteve em Israel várias vezes, ele deve saber que a água lá não é fácil. E para arrumar 480 litros ou 720 litros, de uma hora para outra, não tinha torneira, não tinha água encanada, não tinha um rio por perto. Caná da Galileia ficava longe do mar da Galileia. Tinha apenas um poço. E esses serviçais, então, eles começam a passar no meio do povo e buscar água. De repente alguém está vendo um entrando com um balde, outro entrando com outro balde, e eles levam até aquelas talhas, e eles vão colocando água. Parece que não tem sentido, eles vão colocando água. Algumas pessoas certamente estavam olhando e pensando assim: eu não estou entendendo nada que estão fazendo aqui. Acabou o vinho, eu não estou vendo movimento nenhum de vinho, estou vendo movimento de água. Eu estou vendo água, mas nós estamos querendo vinho. Eu estou vendo água chegando, mas nós estamos pedindo vinho. E aqueles serviçais, eles passam no meio do povo. E era interessante que eram 48 baldes, porque não era baldes como nós temos hoje. Eram cântaros de barro e não era possível colocar mais de 10 litros para uma pessoa carregar, senão isso rompia. E eles vão 48 vezes até que enche aquelas 6 talhas, e cada uma delas cabiam de 80 a 120 litros. Vamos ficar com 80, são 480 litros, todas as 6 talhas. E Jesus disse: enchei até em cima. Olha que coisa interessante, imagina o tanto de gente que tinha nessa festa. Para Jesus colocar aqui 720 ou 480 litros de água. Então nós temos aqui água nas talhas, água nos cântaros, água no poço. Mas o que é que nós estamos precisando? Qual é a necessidade dessa festa? O que eles querem nessa festa? Qual é o desejo deles nessa festa? É vinho, mas só tem água. E aqui entra algo interessante. Existe um tempo para mim e para você, às vezes até a gente brinca, né? Dizendo assim: poxa vida, meu ministério está uma água, né? Essa igreja está uma água.
Isso aqui está uma água, porque a gente quer algo mais. E tinha água. Quando enche, quando está até aqui, quando cobre tudo, Jesus manda tirar água, não vinho, água, e levar para o mestre Salas. E aí acontece uma coisa interessante que eu quero fazer uma ilustração aqui. Eu pedi para alguém me ajudar aqui. Eu vou pegar para que alguém seja o mestre Salas. O Marcos tem cara de mestre Salas. Ele vai segurar para mim essa taça. Segura, pode ficar aí no seu lugar, né? E aí, irmãos, que eu quero aqui, que por enquanto eu estou fazendo assim, eu estou fazendo a estampa do quadro. Agora eu vou pintar o quadro, aonde tem a revelação aqui desse negócio. Aí vejam bem, Jesus manda que tire um pouco da água e põe num vaso. O vaso está vazio, 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 vazio. Ele manda que tire um pouquinho da água e coloque no vaso. Todo mundo está vendo, é água. Mais um pouquinho de água. Não deixa de ser água. Ele não mandou levar vinho, ele mandou levar água. E o servente então pega, ele vai levando a água. Ele vai levando a água, ele vai levando a água, ele vai levando a água. Ele vai andando e levando a água. Ele vai andando e levando a água. Andando e levando a água. Aí ele chega e fala para o mestre Salas: aqui está a água. Aqui está a água. Agora faz daquele jeito que você fazia antigamente, dá uma cheiradinha, dá uma balançadinha, cheira. Agora eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Onde que está o segredo dessa mensagem tão simples? É que ministério não pode parar, porque você nunca sabe quando que a água vai ser transformada em vinho. Você nunca sabe qual dos passos Deus vai transformar a água em vinho. Aleluia. Deus vai fazer. Deus vai realizar um milagre. Deus vai usar você. Continue fazendo o que Ele mandou. Continue fazendo o que Ele mandou. Estão criticando de você, continue fazendo o que Ele mandou. Estão falando mal de você, continue fazendo o que Ele mandou. Estão achando ridículo o que você faz, continue falando o que Ele mandou. Está difícil, continue fazendo o que Ele mandou. Continue fazendo, continue fazendo, continue fazendo, continue fazendo. Pode todos acharem que isso não tem sentido, mas Deus sabe o que faz. Aleluia. Você não sabe o melhor. A gente costuma usar isso como chavões para enfeitar sermão, mas o melhor Deus está guardando para nós por último. Deus vai usar você muito mais. Deus vai fazer com que os milagres comecem a acontecer. Jesus, Ele é cheio de milagres. Jesus levanta da cama já fazendo milagres. Jesus vai no funeral, acontece milagres. Jesus vai no casamento, tem que ter milagres. Jesus vai num lugar ou no outro, tem que ter milagres. E os milagres passam por você, pastor, passa por você, pastora, na sua perseverança. Continue perseverante. Pega o evangelho, faz o que Ele mandou. Ele mandou ofertar, oferte. Ele mandou orar, ore. Ele mandou jejuar. Continue caminhando, continue caminhando, continue caminhando. Talvez você está lá na igreja, você está dizendo: poxa vida, essa igreja está uma água, eu não consigo ganhar almas, o povo está indo embora e não sei o que eu faço. Continue trabalhando, continue fazendo. Retome os baldes, enche a talha. Não tem sentido, prega o evangelho. Mesmo não tem sentido, prega o evangelho. E vai chegar o momento que você vai tomar a jarra e você vai servir. E as pessoas, o mestre Sala, ele nunca soube de onde veio aquele vinho, embora os serviçais sabiam. Deus vai te usar de tal forma que vão ficar assustados com você. Ninguém vai saber por que está acontecendo, mas você vai saber que você esteve nos pés do Senhor, e as coisas vão mudar tremendamente no seu ministério e na sua vida. Eu sei que você é pastor como eu, 32 anos pregando o evangelho.
Eu já preguei o evangelho quando não tinha camisa para vestir. Eu já preguei o evangelho quando o meu sapato era furado. Eu tinha que colocar os pés encostados na parede. Continue fazendo o que ele mandou. Continue fazendo o que ele mandou. Alguém olhava para mim e disse assim: esse magrelo não vai para frente. Esse magrelo não chega lá. Continue fazendo o que ele mandou. Criticavam de mim. Eu me lembro que uma vez eu estava no tabernáculo. Chegou um senhor num Opala, naquele tempo que Opala era o carro do ano. Um grande Opala parou na porta e desceu um cidadão bem vestido assim, parecendo o pastor Sinésio, bonitão, e veio até na porta do tabernáculo e disse assim: cadê o pastor dessa igreja? Queria que ele fizesse uma oração por mim. Eu falei: sou eu. Aí ele olhou para mim assim e disse: você que é o pastor? Beleza, depois eu passo aí então. Entrou no Opala e falou: o cara não quis minha oração. Eu era tão judiado, eu era tão feio, tão magrelo, tão esquisito, tão sem perspectiva de vida, mas continuei fazendo o que ele mandou. Continuei fazendo o que ele mandou. Eu já preguei o evangelho não tendo gás em casa. Fizemos uma trempe no quintal para fazer a comida que tinha, que era mamão refogado com macarrão. Continuando fazendo o que ele mandou. Eu já preguei o evangelho com 7 pessoas no banco. Eu preguei para os bancos. Continuei fazendo o que ele mandou. Hoje alguém chega para mim e fala assim: ei, mas é bom ser pastor, né? Hilux na porta, é bom ser pastor. Casa em condomínio fechado, ah, mas é bom ser pastor. Dinheiro no bolso, ah, mas é bom ser pastor. Irmão, eu já preguei o evangelho quando não tinha nada disso. O segredo da prova é você fazer, mesmo que não tenha resultado. Faça. Aleluia! Bota o diabo no lugar dele. Quem não tem conserto é o diabo. Para tudo que acontece conosco, Jesus é a solução. Jesus é a resposta. Aleluia! Quando pegou fogo nisso aqui, eu tenho que falar, 20 minutos foi tudo destruído. O diabo pensou que acabei com a raça dele. Mas olha aí o que aconteceu. Ah, irmão, sabe qual era a preocupação da minha esposa no dia do fogo? A minha esposa ficou andando para lá para cá e dizendo assim: bem, onde que nós vamos fazer o culto? Bem, onde é que nós vamos reunir o povo? Bem, onde é? Falei: bem, pensa na gente, vamos fazer um lugar ali. Botamos uma tenda lá no estacionamento, vocês lembram? E lá nós continuamos fazendo o que ele mandou. Continuamos fazendo o que ele mandou. Continuamos fazendo o que ele mandou. Continuamos obedecendo. Obedecer. Você não sabe qual passo que você vai dar, que no momento ou outro vai haver uma transformação na sua vida. E você vai começar a servir doce, que ninguém vai te entender, ninguém vai compreender o que aconteceu, mas você sabe que foi a sua perseverança. É água, tinha água nas talhas, água nos baldes, água no poço, mas a água só transformou em vinho na mão de quem estava andando, quem estava se movimentando, quem estava indo para frente, quem estava fazendo, quem estava realizando, quem estava fazendo. E a água então transformou as 6 talhas, continuou com água. Mas toda vez que alguém movimentava uma jarra e levava para alguém, saía daqui, era água, chegava lá, era vinho. Aleluia! Muitas vezes você sai de casa uma água, você sai de casa fraco, mas é da nossa fraqueza que eles retiram força, é da nossa pobreza que eles ficam ricos, é da nossa perseverança que eles convertem. Aleluia! Ah, pastor, eu só vou distribuir quando tudo isso virar vinho. Eu só vou fazer a obra quando eu tiver uma abundância na minha mão. Você está enganado, meu querido? Quando eu tiver muito, viu, pastor? Eu acho que quando o senhor tiver uma igreja para mim, aí que tiver carpete, cadeira, ar-condicionado, 100 dizimistas, o senhor me chama. Alguém pode pensar assim, mas deixa eu te dizer, irmão, teoria provoca uma boa sensação, experiência provoca uma transformação. Deus quer te fazer experiente. Então não pare de fazer, não pare de realizar. Alguém vai dizer: esse pastor é maluco, não tem ninguém aí, ele está pregando para esse montinho de gente, e ele está profetizando, dizendo: ó, igreja cheia,
O Senhor está convosco e vai prosperar vocês. Igual eu fazia. Uma gravata amarrada no pescoço, porque o colarinho da camisa tinha saído. E pior, a pessoa que me dava a camisa estava assim na minha frente. Igual o Ademar está aqui. Eu com a camisa que ele me deu, já tinha o pescoço, estava amarrada a gravata no pescoço. E eu pregando o evangelho, orando para ele, dizendo assim: Jesus é prosperidade. Eu fico imaginando aquele homem olhando para mim e disse assim: é doido. Essa camisa foi o que dei para ele. Essa camisa, ele nem uma camisa ele tem. Por que ele está orando virado as costas para a parede? Porque o sapato dele está furado. Por que ele está fazendo comida no quintal? Porque não tem gás. Continua fazendo o que ele mandou. Continua fazendo o que ele mandou. Continua fazendo o que ele mandou. O vinho vai chegar. O vinho está reservado por último. Por que o vinho está reservado por último? Porque você tem que passar por um caminho de prova. Quem não é provado não é usado. Quem recebe fácil não valoriza. Por isso que você tem que caminhar passo a passo, consciente. O melhor ainda vai acontecer. Essa igreja aqui do Parque Oeste, eu tenho vivido uma luta aqui, mas eu tenho vivido tanta graça, tanta bênção. E eu tenho profetizado: esta igreja será o cartão postal desse bairro. Essa urbanização, ela está vindo para cá depois que a igreja chegou. Aqui não tinha um prédio, aqui não tinha nada. A igreja se instalou aqui, trouxe as bênçãos para cá, porque Deus está aqui e o melhor ainda está por vir. Aleluia! O diabo deveria ter me matado quando teve oportunidade, mas agora é tarde. Eu estou me recompondo. Eu estou me recompondo. Talvez você veio nessa convenção, eu vou lá naquela igreja bonita. Teve um irmão até que falou uma besteira para minha esposa: deixa eu beber água porque eu fugi da academia. O irmão, inocente, brincando, logicamente, ele deu uma olhada assim para a igreja e disse assim: eu acho que eu vou pôr fogo lá na minha igreja. Aí a minha esposa falou assim: se você aguentar o que nós aguentou, eu vou ser a primeira a orar para Deus mandar fogo lá na sua igreja. Ele disse: não, estou brincando, pastor, não estou brincando. Isso é brincadeira. Irmãos, nada que o diabo faça surpreende a Deus. A nossa vitória não começou na cruz, não. A nossa vitória começou antes da fundação do mundo. Sabe quando Jesus disse está consumado na cruz? Ele estava dizendo assim: terminei o que começou antes da fundação do mundo. Agora é vitória sobre vitória. Agora esse povo pode nadar de braçado, porque a vitória é deles. Porque o diabo eu resolvi com ele, e agora a vitória é deles. Aleluia, 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 aleluia. Quero que você saia daqui hoje com a sua cabeça erguida. Tem alguém que vê aquelas multidões na televisão e fica deprimido. Irmão, não faça isso. Continue fazendo o que ele mandou. Todo mundo está rindo de você. Que doido. A gente precisa de vinho. Ele está trazendo água. Ficou maluco. O negócio aqui para resolver tem que ser vinho. Ele está trazendo água. Tem alguma coisa errada. Olha lá, aquele lá não vai para frente. Eu não posso ficar contando sobre mim aqui, que não foi para isso que eu estou pregando. Mas eu me lembro, estava no tabernáculo uma vez, ali na Dionísia de Abreu, feito de telhinha nas paredes e em cima. Muita gente aqui nasceu lá. E aí, quando terminava o culto, tinha um presbítero da Assembleia de Deus que mandava os membros da igreja ir para lá evangelizar meus membros. E sabe qual era a fala dele? Disse: olha, vamos para a nossa igreja, porque a Assembleia de Deus é de Deus. Isso aqui não vai para frente não. Esse menino aí, ó, esse menino aí, esse magrelinho, tadinho, eu tenho muita dó dele, tenho até vontade de ajudar ele. Passaram-se os anos. Deus tem um tempo. Deus tem uma agenda na sua vida. Deus tem um dia que vai honrar você. Não tente se honrar não, porque a sua honra é muito pequena. Deixe, continue carregando o seu baldinho de água e pondo na talha. Continue trazendo. Não sei onde arrumaram tanta água, não sei que eles encheram. E houve um momento de trocar o balde pela jarra. Houve um momento de deixar o balde e pegar a jarra. Aquela é a hora de você servir. É hora de você
receber a transformação que a sua dedicação provocou. Você já viu, irmãos, que Satanás, pastor Washington, pastor Joaquim Cantagalo e meu amigo que está aqui, que Satanás tem lançado um esmorecimento nos nossos dias. Lançado um esmorecimento, eu não dou conta. Olha lá o fulano, olha lá o Beltrano, eu não dou conta de fazer isso. Está difícil demais, eu tenho muito pouca gente, meu povo não obedece. Eu não sei o que acontece comigo, eu não dou conta de mexer com isso, não dou conta de mexer com aquilo outro. Irmão, levanta a sua cabeça. Saia dessa convenção. Olha o nosso tema do ano que vem. É o ano 2015, o ano do triunfo. É o ano de triunfarmos. É o ano que você vai pegar voo altaneiro. Mas pastor, e se eu continuar carregando água nos primeiros meses? Carrega a água direitinho, não rebela não. Não inventa história não, carrega direitinho. Continue fazendo o que Ele mandou. Sai água daqui, chega vinho lá. Deus tem um propósito na vida desta igreja de Goiás, irmãos. Deus tem algo a realizar para assustar o Brasil. Aqui é o coração do Brasil. Deus está levantando lideranças novas. Deus está levantando obreiros novos, homens inteligentes, homens cheios da graça, homens que têm poder de pagar o preço. E eu vou dizer uma coisa para você: o melhor está diante de nós. O vinho bom está por vir, está para acontecer na sua vida. Quantos recebem isso? Diga amém. Chegue lá na sua igreja e dá uns gritos com aquele povo. Diga: ó, gente, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Distribui uma cartelinha em todos eles, põe para jejuar, põe para orar, e fala assim: irmãos, nós vamos ganhar essa cidade. Eles vão falar assim: o pastor está com febre e está alguma coisa errada. E você vai ver que aí os resultados começam a acontecer. Porque onde Jesus está tem solução de problema. Onde Jesus está tem transformação. Essa semana eu recebi um telefonema de um irmão aqui da igreja. Estava afastado, filho da Canaã, menino de Deus, mas afastado. Contraiu um câncer mortal, um câncer na bexiga, um tumor maligno na bexiga. E o médico disse: isso aí não tem jeito. A primeira cirurgia vai ter que ser feita, em uma série de cirurgia você vai ter que tomar quimioterapia, radioterapia, etc. Eu me lembro que o irmão desse menino que está aqui na igreja disse: pastor, vamos orar. Eu orei mesmo, Deus sabe que eu orei. Eu penso que muitos serão surpreendidos quando chegar no céu. Você vai saber de fato quem te pastoreou é quando você chegar no céu. Quem te pastoreou de fato. E eu lá na madrugada, eu disse: Senhor, toma conta do Raimundo Vander. Cura o Raimundo Vander. Tentava ligar para ele 3 horas da manhã para ele orar comigo. Quem disse que ele atendia? Não atendia. E eu orei, continuei orando 7 madrugadas. E agora eu recebi um telefonema essa semana, numa tarde. Ele ligando, chorando, disse: pastor, hoje era a primeira cirurgia, pastor. E quando os médicos prepararam, eles disseram que eu não tenho mais nada na bexiga, pastor. Eles disseram que eu não tenho nada. A bexiga está, não tem lesão nenhuma, pastor. Essa é a nossa gratidão. Eu sofri com a minha água, mas gerei vinho nele. E é isso que vale. Deus vai fazer milagres na sua vida. Deus vai realizar milagres extraordinários na sua vida. Continue enchendo a talha. Enche a sua talha. Enche a sua talha. Faz o que Ele manda. Vamos ficar de pé. Meu tempo está estourando, mas eu quero te abençoar nessa noite. Eu quero que você saia daqui. Deus já usou aqui pastores para falar com você. Mas eu queria dizer para você, meu irmão, nós mexemos com um produto que não é supérfluo, que é insubstituível. Jesus é a solução. Jesus é a solução. Não tenha medo de pregar no seu púlpito. Pregue com força. Põe a mão nas pessoas, ore com força. Deixe cair. Não fique preocupado que aquele irmão que tem um bom dízimo, ele não pode ver isso, senão ele fica escandalizado. Deixa Deus tocar ele. Deixa Deus fazer maravilha na vida dele. E você vai perceber que isso vai trazer um maior contentamento para você. Nós conversávamos na reunião passada. O superintendente, o presidente tocava no assunto sobre a questão da necessidade de que nós preguemos batismo no Espírito Santo na nossa igreja.
Às vezes nós envolvemos tanto com os métodos, com as estratégias, que nós esquecemos que métodos, estratégias, nada disso segura o povo, nada disso faz nada, se não tiver a unção de Deus. A unção de Deus é que faz a diferença, que faz o método funcionar. Tem gente que faz um monte de coisa e depois desfaz, faz outro monte e depois desfaz. É porque está faltando a unção dobrada na sua cabeça. Entra lá naquela igreja, naquele salão, lá naquele bairro, naquela cidade, diga: olha, eu agora, irmão, Deus vai fazer milagres aqui, porque Jesus é cheio de milagre, e se Ele está aqui tem que ter milagre. Igreja que não tem milagre é simplesmente um entretenimento de Bíblia, um tratamento 5 estrelas, um entretenimento de Bíblia, segura a gente por um tempo, mas não transforma. O que transforma é o poder de Deus, é desmanchar as tramóias do diabo, é desmanchar os laços do diabo. Se o sujeito é orgulhoso, só o Espírito Santo quebra o orgulho dele. Se o sujeito tem problema no casamento, só o Espírito Santo pode arrumar isso. E eu estou aqui dizendo hoje que você tem que fazer isso, e Deus vai fazer isso na sua vida. Milagres e mais milagres vão acontecer. E eu queria que você colocasse as duas mãos na altura do seu coração nessa noite, fechasse os seus olhos por um instante. Ah, meu irmão, talvez você está aqui nessa noite dizendo: meu Deus, eu quero vinho, meu negócio é alegria, eu quero alegria, eu só vejo água, meu povo é uma água, meu bairro é uma água, eu sou uma água. Continue fazendo o que Ele mandou, continue fazendo o que Ele mandou, continue fazendo o que Ele mandou, continue fazendo o que Ele mandou. Retoma o seu balde, retoma o seu cântaro, até chegar na hora de pegar a jarra, até na hora de pegar o vaso, até na hora de pegar para servir. Vai chegar um momento que num desses passos, em nome de Jesus Cristo, começa a enxergar pela fé. Num desses passos vai haver uma transformação naquele lugar. Num desses passos vai haver uma mudança naquele lugar. Num desses passos Deus vai fazer um milagre. Num desses passos vai haver uma transformação poderosa. Continue andando, continue andando, continue andando. Pai querido e santo, oh Deus, estamos na tua casa, nesta convenção anual que nós fazemos, onde os pastores, amigos se reúnem, e nós às vezes discutimos um com o outro, relacionamos um com o outro. Como vai a tua igreja? Como vai a tua arrecadação? Como vai? Quanta gente você tem? E uns falam: ah, lá na minha igreja está muito bom, lá na minha igreja está maravilhoso. Mas outros dizem: eu não sei mais o que faço, eu já perdi as forças, eu já perdi a energia. Mas nessa noite, ó Deus, Deus eterno, Deus dessa igreja, Deus dono dessa igreja, começa a atuar agora na vida desse pastor, na vida dessa pastora. Começa a mover a tua mão agora sobre esse homem, sobre essa mulher. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia, aleluia. Derrama fogo agora, fogo nesse homem, fogo nesta mulher. Ó Deus, enche do teu espírito, enche do teu espírito. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Levante o teu rosto para o Pai, levante o teu rosto.